Bom dia! Bom dia. Vai ser a primeira aula propriamente de IRI essa vez. Demoramos a começar, mas vamos. E espero que estamos entendendo o que está acontecendo na outra disciplina, onde começamos com uma especificação que ela introduziu certos conceitos primitivos e certas leis, axiomas sobre esses conceitos primitivos, junto com sua tipagem e tudo mais. E a ideia é a gente ver o que conseguimos demonstrar a partir desses axiomas. Isso é que é chamado procurar uma teoria axiomática a partir de algo. Quando eu falo teoria de algo, são a coleção de todos os teoremas que consigo demonstrar a partir de tal especificação. Então tem a teoria da primeira especificação, da segunda, blá blá. No final das contas, a gente vai chegar numa especificação final e essa vai ser chamada oficialmente a teoria dos números inteiros. Por enquanto, tenho a teoria dos bichinhos que não sei quais são, que satisfazem aquela minha primeira versão. Então, estou falando tudo isso para enfatizar que não faz sentido na outra disciplina perguntar mais do que são feitos os inteiros, se eles são pessoas, se eles são de cor azul, nada disso faz sentido. Também não faz sentido falar como que funciona a soma, como que funciona a multiplicação, porque essas duas coisas são noções primitivas. Então, não fazem parte da explicação. A única coisa que eu sei é como eles comportam a partir das leis que a especificação estabelece. O que vamos fazer agora, nessa disciplina, é para aprender profundamente sem indução e recursão. A ideia é começar a brincar com uns tipos de dados, como o tipo dos NATs, que eu vou chamar assim, e outros tipos também, indutivos e recursivos. Só que aqui o que a gente vai fazer é, de fato, introduzir esses tipos e uns habitantes deles. Então, a gente vai ficar definindo coisas e não apenas especificando. Então, parece agora que estou atrás de conseguir definir algo, ou talvez implementar algo, sem ter nas minhas mãos uma especificação que determina quem merece e quem não merece ser chamado um sisteminha de naturais, um data type de naturais. Então, vou começar essa aula agora, introduzindo um novo tipo, ok? Eu vou chamar eles de NATs só para não confundir com a palavra natural, obviamente vem de lá essa palavra, só que eu quero evitar essa confusão, que eu estou pensando nos números naturais que talvez você conhece, sei lá, no ensino fundamental. Então, já vou introduzir esse tipo falando o que se trata, quais seriam os habitantes deles, com uma definição primeiramente meio assim verbosa, em palavras humanas, e a gente vai ver várias maneiras diferentes de descrever a mesma ideia. Então, a primeira coisa que quero falar aqui sobre os NATs é o seguinte. Essa coisa redonda é um NAT. Ok, se eu parar aqui, essa definição, suposta definição do que seria a NATs, eu sei algo sobre esses NATs. O que eu sei sobre esse tipo? Enzo foi primeiro, fala aí. Essa coisa redonda é um habitante do meu tipo, ok? E o que mais sei? Nada, ok? Por acaso com essa... ok, vamos lá. Vou adicionar mais uma cláusula aqui. E tem algo implícito aqui, espero que... vocês vão entender o que tem. Agora eu vou usar várias cores aqui para ajudar. Eu espero que vai ajudar a leitura. Vou voltar a pintar essas coisas de novo daqui a pouco, antes de brigar com vocês. Então, eu tenho agora uma segunda cláusula sobre essa coisa que eu quero definir, que está dizendo o seguinte: se N é um NAT, então sei lá, essa cobrinha lá, essa coisa estranha, botado na frente desse N, é um NAT. Ok? No meu coração, provavelmente adivinharam, essa coisa, estou pensando no zero, e aqui estou pensando na palavra sucessor,
mas mesmo se eu pronunciar isso zero sucessor, não tenho direito de falar que ele tem certas propriedades que eu conheço sobre o sucessor dos naturais e o zero dos naturais, tá? É apenas um símbolo. E esses símbolos, então, eu estou enfatizando esse status deles ser símbolos pela cor amarela que tem. Então, tem uma grande diferença para perceber aqui entre o status, a natureza dessa coisa e a natureza dessa coisa. E que está azul exatamente para enfatizar isso. Porque agora não estou falando, olha para esse símbolo aqui, se por acaso esse símbolo é um nada, então blá blá. Não, essa coisa aqui é o que a gente chama de, talvez, metavariável para enfatizar essa ideia. Efetivamente, então, essa segunda cláusula está falando o seguinte: para qualquer coisa do universo, se por, azul, que vai ser esse sinozinho, se por acaso essa coisa é um NAT, então garanto para você que botar na frente dela um amarelo S também é um NAT. Faz sentido isso? E agora a pergunta é, eu tenho essas cláusulas. Por acaso, Renan é um NAT? Quem acha que é? Ninguém acha Renan natural. Justo. Nem Renan mesmo. Quem acha que não é? Ok. Quem tem terceira opinião? 3, 4... Milena, qual a tua terceira opinião? Como é? A pergunta é... Não, Renan é esse cara. Ok, justo isso, mas quando eu falei Renan, estou falando sobre esse cara aqui. Então, tem outra terceira opinião? Teu, Enzo... e... Jomas, eu falei. É porque eu acho que a gente não define exatamente como que funciona a natureza deles. Assim. De quem? Do Renan ou dos Nats? Ok. Enzo ia falar o quê? Eu ia falar que Renan a gente sabe quem é, mas a gente não sabe o que é Nat. Então não tem como a gente saber se Renan faz parte dos Nats. Parecido, então, esse abriu de Jomerson e teu? Não faz sentido que é geral. Ok. De fato, eu não consigo inferir com as regras que eu tenho aqui, essas duas cláusulas, não consigo garantir que ele é um NAT, mas também não consigo garantir que ele não é. Então, por enquanto, é aberto. E como muitas vezes a gente tem essa ideia de economizar tinta, certo? Sempre que eu vou dar definições desse tipo aqui, que são chamadas definições indutivas, tem uma terceira cláusula implícita sempre, que é a seguinte: nada mais. Nada mais, isso que nada mais é um NAT. Então, agora que eu entendi isso, eu sei que ele não é um NAT. Por que ele não é um NAT? Porque, primeiramente, ele não é uma coisa redonda amarela. Segundamente, a segunda cláusula praticamente garante que quais coisas são NAT? Coisas que começam com um amarelo S na frente delas. E ele não parece com um amarelo, não começa com um amarelo S no início dele. Então agora eu sei que ele não é um NAT. Faz sentido essa briguinha assim? Uma dúvida em relação ao que seria cada tipo de instrução dessa. Não, são assim as cláusulas da minha definição. Então, se eu quero decidir se uma coisa é NAT, eu estou dizendo praticamente que uma maneira de ver que é um NAT pode ser a partir dessa regra, outra a partir dessa regra, e estou dizendo também que se você não consegue defender que um cara é usando essas duas regras, não tem outra. Certo? Não existe outra maneira de ser NAT. Então, um corolário, uma consequência da coisa que acabei de falar, é que, na verdade, para qualquer bichinho, se eu quero ver se é um NAT, existem só duas possibilidades de ser um NAT. A primeira é muito simples. Olha para ele. Ele é esse cara aqui? Se ele é esse cara, é um NAT. A segunda está mostrando para você como construir um NAT, praticamente, tendo um NAT. Então, pode acabar sendo inútil, essa segunda, se eu não tenho garantia sobre ninguém que ser NAT. Então, se eu apagar essa e olhar agora nessa definição, acabei de dar uma muito complicada definição de um tipo inabitado, vazio, porque não consigo nenhum habitante aqui.
Porque a única maneira de conseguir habitantes aqui seria usar essa si, blá blá, então blá blá. E como premissa, ela está pressupondo que eu tenho um habitante do NAT. Então não vou conseguir nenhum habitante se eu apagar essa primeira regra. Mas, a partir da primeira regra, eu já posso escrever uns habitantes dos NATs. Vamos ver se eu consigo alguém. Um óbvio candidato para NAT seria quem? O bolinha amarela. O bolinha amarela. Pronto. Se eu perguntar por que é que é NAT? Porque tá na cláusula. Primeira cláusula, certo? E agora, será que eu consigo mais? Mais mãos? Olha aí. Quem não falou nunca? Ninguém queria fazer o debut agora? É boa oportunidade. Não? Ok, vamos lá. Quem não falou hoje? Ok, vamos lá. Bruno? Sim? Acertei? Fale. O N. Ok, lá vamos comprar a briga. Quem é N? Tá aí na segunda. Não, esse é o ponto todo. Então precisamos comprar essas brigas bastante para entender algo. A segunda coisa, não tem algum objeto específico N. O N é uma variável. Poderia escrever essa coisa nessa maneira. Para qualquer habitante do NAT, se você botar um S amarelo na frente dele, ele também é um habitante do NAT. Observe que não falei a palavrinha N. Então esse N é de fato uma ferramenta linguística. Por isso estou enfatizando isso, falando que é uma metavariável. Qual metalinguagem? O meu português bugado, no caso. Qual linguagem? Esses objetos que eu estou começando a botar lá como NATs. Então, eu já sei uma palavra da minha linguagem que estou elaborando aqui. É essa. Estou procurando se tem outras palavras dessa linguagem. E toda essa conversa acontece no meu português bugado. E essa é a nossa metalinguagem. E na ferramenta delas, eu estou usando uma variável da minha linguagem. Por isso estou chamando ela de metavariável. Para passar essa ideia. Efetivamente, essa coisa aqui é uma regra... Ou posso ver ela como um esquema de regras, no sentido de uma infinidade de regras. Porque fala para mim, me dê qualquer bichinho que você chama de NAT, eu garanto que botar o S desse bichinho que você falou, o S amarelo, na frente desse bichinho que você falou, também é um NAT. Corrija a tua resposta, então. Então, o S seria um NAT por si só, ou senão eu precisaria necessariamente ter o S. Vamos lá. Seguido de um. Peraí, porque tu está falando duas coisas. Primeiramente, vamos ver se o S, vocês já perceberam que não consigo pronunciar bem nada disso. Vocês vão sofrer, porque para mim o nome dessa letra e essa palavra tem exatamente o mesmo som. Não consigo perceber a diferença. E eu sei que para vocês não tem, né? Não tem. Ok, aberto ou fechado eu não vou conseguir, acho, na minha vida. Então vamos lá. Se alguém quer defender que isso é um NAT, precisa falar para mim qual regra usou. Será que pela primeira regra consigo garantir que esse cara é um NAT? Não, porque esse cara parece diferente com esse cara, né? Ok. Agora, se é para conseguir isso como um NAT usando a segunda cláusula, vou te perguntar para qual Nzinho você usou essa cláusula e conseguiu o S na frente desse Nzinho é NAT. E uma resposta popular aqui seria o quê? Peguei Nzinho ou nada, certo? E já tem uma briga para comprar lá. Como assim pegou nada? Não são strings lá, exatamente para falar string vazio, certo? Mas, ok, se você pegou esse nada, para eu continuar a falar que vou te permitir que essa coisa é um NAT, eu preciso saber que esse nada é um NAT. Então, cadê a cláusula que fala que aquele nada que você pegou lá é um NAT? Não faz sentido isso. Não seria utilizável. Conclusão? Esse cara aqui não é um NAT. Okay? E não deveria ser. Okay? Se eu pensar que no meu coração NAT são os números naturais, o sucessor é uma função, eu penso, de naturais para naturais. Isso não é um natural. Então vamos lá. Outra ideia. Seria o SN. Tem o mesmo problema. Vamos lá. Quem é N? Não tem o objeto N. Então, se você está falando o S colocado na frente da letra N, eu vou comprar uma briga. Quem disse que a letra N é NAT? Okay. Qual seria o NAT? Seria S-O-S-0. O S-O, certo? E agora, Mateus, né? Mateus consegue defender, espero. Por que ele é um NAT? Pela primeira cláusula. E a segunda, que se for NAT, então SN também é um NAT. Ok, só que você misturou poucas coisas e isso nunca vai ser aceito.
porque no final das contas você poderia falar que eu vou demonstrar qualquer teorema. Pega essa hipótese do teorema, segue a conclusão. Quero saber exatamente como você conseguiu construir esse cara aqui como NAT. Então, qual cláusula você quer usar? A segunda. Para usar a segunda, eu vou te perguntar para qual nzinho? Para o 0, certo? E agora eu vou perguntar, mas por que ele é um NAT? Pela primeira. Faz sentido isso? Ok. Tem outros? Opa. Ok. Teu nome? Anthony, fale. Ok. Anthony está percebendo agora, e acho que mais de vocês, porque tem mais mãos levantadas, que, peraí, esse cara acabei de ganhar aqui um NAT, então ganho mais um NAT. Eu vou utilizar essa segunda cláusula, agora vou pegar como N esse cara, e ela vai fornecer para mim qual NAT? Muito bem. Eu vou usar aqui parênteses para ajudar a leitura. Tenho mais? S0. Certo, ok? E por aí vai. Quantos habitantes eu consigo? Ok, quero falar que eu consigo uma infinidade de habitantes. Eu não posso falar isso ainda, na verdade, porque eu não estipulei sobre eles como que eles podem ser comparados. Eu gosto de fato, cada um deles acabar sendo um novo e distinto habitante do NAT, mas como eu não falei ainda que regras eu estou pressupondo aqui, pode ser que todos esses caras são iguais. Como assim, objetos sintáticos obviamente não são, mas se eles acabarem denotando a mesma coisa, eu vou acabar com, sei lá, um natural só. Ou se talvez eu vou impor uma igualdade estranha, onde, sei lá, vai acabar cortando, vou falar que lá, qualquer SS de N vai acabar sendo igual ao próprio N. E nesse caso eu vou acabar com só dois NATs. Quais vão ser? Não tem N, o N não é um NAT. Quais vão ser? O? Esses dois primeiros, certo? Porque cadê o SSO? Ele acabou sendo igual com o O. E cadê o SSO? Acabou sendo igual ao SO, certo? Então, por enquanto, se eu não falar como eu posso comparar isso, que significa igualdade no mundo do meu tipo, ainda não posso responder com certeza sobre quantos eu tenho aqui. Mas tenho pelo menos um, tá? Isso eu sei. Porque pelo menos um significa eu mostrar um habitante. Cadê um habitante aqui? Pronto, está aqui. Opa, está aqui. Ok? O 0 já é um habitante do NAT. Ok. Entendemos essa ideia? Quero mostrar mais umas 2 ou 3 maneiras de escrever isso, porque ninguém merece gastar tanta tinta para uma ideia tão simples. Ok? Na verdade, esses são os exemplos, então isso não faz parte da definição, eu apenas estou falando que eu consigo essas coisas. Então, uma das maneiras que quero mais passar para vocês para descrever ideias, de demonstrar e inferir coisas, é com aquelas regras de inferência. Então, vou querer descrever cada uma dessas 2 cláusulas aqui, usando regras com essa notação que a gente tem elaborado já no Intro Proof e na outra disciplina. A primeira regra, que eu vou chamar ela de regra 0, todas as regras vão ter essa forma, a forma seguinte. Se eu sei essas coisas, pode ter várias coisas aqui, eu garanto essa coisa. Agora, se eu ver a primeira cláusula, diretamente garanto algo sem precisar saber algo antes, receber algo. Então, essa eu vou escrever assim, essa primeira regra. Então, essa primeira regra está dizendo para mim, ei, esse bichinho redondo é um NAT. Acabou. Ok? E a segunda regra, quero ideias de como que eu poderia escrever. Tem uma mão, 2, 3... 4, 5, quem não falou hoje é Tainá? Sim, Tainá, fale. Como seria? O que eu vou desenhar aqui? Fale para mim. Desenhar uma reta horizontal. Sim, grande, curta, como você quer? Grande. Grande, ok. Quão grande? Quantas coisas ela vai precisar ter em cima dela? 2. 2 em cima dela, vamos ver? Quais vão ser? Na esquerda eu colocaria um S. Um S, ok. Assim? Isso. Continua? 2 pontos. Ok. Como ela é uma função, então seria natural nat. Ok. E aí cresce um pouquinho mais a reta.
Ok, certo. Tu avisou que essa é grande, mas imagine que crescer, certo? Continua? E aí do lado direito, né? Aham. Aí em cima coloca um N. Ok. Opa, Do nada. vou usar esse aqui assim. Aham. E qual seria a conclusão? SN nada. Ok. Vou escrever isso aqui. Mas por que só tá colocando. Porque eu vou acabar alterando o que você escreveu. Ok. Tainá tem uma ideia que ela entendeu o que está acontecendo aqui, com certeza. Mas tem uma briga para comprar aqui. A ideia é que essa tipagem que você quer botar aqui no S vai ser inferível a partir da regra que eu vou escrever. Efetivamente, se você olhar aqui nessa regra, parece que ela precisa só uma coisa. Precisa saber que me dê um bichinho aqui, um nat, e eu garanto que botar no S dele um nat. Então, se olhar dessa forma, a regra que quero escrever vai ter uma premissa e uma conclusão. Essa vai ser a premissa e essa vai ser a conclusão. E a partir disso, eu posso me perguntar depois, então, esse Czinho aqui parece de fato que é uma coisa que pega nat e devolve um nat. Então, essa parte aqui vai acabar sendo assim implícita, e essa coisa aqui é de fato qual é a minha regra. Vamos ler agora essa regra, de cima para baixo. Olha, e é meio implícito para qualquer Nzinho do mundo. Se você tem um Nzinho que é um nat, então você pode inferir que botando esse símbolo S na frente dele, isso é um nat também. Faz sentido? Faz sentido. Eu tava pensando assim, como S é uma função, né? Então se eu aplico a função a N, eu posso inferir que SN Entendi. O problema aqui é que você está falando, peraí, o S é uma função. Eu não sei. Por que o S é uma função? Quem disse isso? Ninguém está dizendo isso. Não, peraí. Explicitamente falei, esqueça que essa coisa redonda é o zero e esqueça que essa coisa é o sucessor. O zero eu conheço como natural, número, blá, blá. O sucessor conheço como função de naturais para naturais. Mas eu quero... por isso estou usando esses nomes. O e, sei lá, cobrinha é uma coisa estranha para não cair nessa pensar, eu já sei que esse cara é o zero, que eu chamo zero desde criança, e esse bichinho lá é uma função. Eu não sei nada disso ainda. Mas a partir da segunda regra, agora posso me perguntar, peraí, qual seria o tipo do S então? E eu posso ver que na verdade o S foi aplicado em quê? Uma coisa de que tipo? Nat. E o resultado acabou sendo que coisa? Nat. Então, olhando nessa regra, eu posso falar, peraí, então tenho um S que pega nats e devolve nats. Faz sentido? Faz? Ok. Muito bem. Algo mais? Não, porque sempre vai ter o simplista, não tem mais regras. Aqui não tem mais cláusulas, aqui vai ser não tem mais regras. As únicas maneiras para você inferir que alguém é um nat vão ser essas. Só para dar um exemplo de como poderia convencer alguém que esse carinha aqui é um nat, meu objetivo então é construir defender essa ideia. Por que esse cara é um nat? Para convencer alguém sobre isso, eu preciso construir ele. Eu vou usar essas regras de inferência. Vamos ver qual vai ser a primeira regra que eu vou aplicar nele para reduzir esse problema que eu tenho para um problema com esperança mais fácil de resolver. Tenho só duas regras para aplicar. Posso aplicar essa? Não posso aplicar essa, porque essa significa que aqui deveria ter o próprio zero. Tá? Não tenho. A única coisa que eu posso aplicar é essa. Para aplicar essa, eu preciso escolher para qual Nzinho eu estou alegando que essa coisa aqui casa com essa expressão. Vamos ficar falando muito essa frase, aprender que significa casar essa variável que eu tenho aqui com alguma subexpressão aqui, então forma que se eu fizer a substituição, isso vai acabar sendo igual a isso. Para qual N vou aplicar isso? Alguém? SO. Ok, muito bem. Então, eu já sei que aqui vou aplicar a regra de sucessor e basta então, mas espera aí, porque para botar o Nzinho como SO, eu preciso agora defender uma coisa que espero que vai ser mais simples. Preciso defender que o SO é um nat. Mas de boas, porque pelo menos eu consegui fazer um passinho sobre o trabalho que tinha. O que eu vou fazer agora? Opa, um segundo, qual foi essa regra que apliquei aqui? Foi a SUC.
Eu poderia até especificar com qual N que eu peguei, mas é óbvio qual N que eu peguei, porque aqui tinha N, eu botei esse cara aqui. E agora? Vou aplicar mais uma vez a mesma regra, para reduzir ainda mais o que eu quero defender aqui. Meu problema. Para qual Nzinho eu estou usando isso? Para O. Agora, importante entender que se eu parar aqui, o que eu escrevi está alegando algo. Está alegando o quê? Se por acaso o zero é um NAT, então com certeza o sucessor de zero é um NAT. Isso é válido. Mas se eu posso fazer melhor, posso me livrar dessa coisa como hipótese para falar, não, peraí, esquece assim, eu já sei essa coisa, posso fechar essa folha dessa árvore. Como vou fechar isso? Com a regra zero. E quais são as premissas que eu preciso aqui? Nenhuma. E aqui é exatamente o motivo que esse cara, que acabamos de justificar com isso, que esse cara de fato é um habitante dos NAT. Entendemos todos? Estamos entendendo? Ok, bem. Alguma dúvida sobre essa maneira de escrever com essas regras e tudo mais? Isso também é muito importante. E agora se eu me perguntar, tem dois objetos meio estranhos aqui, o S e o O. E eu sei a tipagem de cada um deles a partir de tudo que escrevi. O já foi meio imediato. Qual a tipagem de O? NAT. Ok? Justo para todos? Ok. Então, essa seria a segunda maneira de descrever exatamente a mesma ideia, de definir um tipo indutivo, que seria usando regras de inferência. Vou escrever assim, com regras. Vocês vão trabalhar, como vocês já suspeitam isso, com duas linguagens aqui, Lean e Haskell, e já vai cair o primeiro Romulo para trabalhar hoje ou amanhã sobre essas coisas. Então, uma notação que eu vou usar agora é influenciada a partir de essa família de linguagens, e eu vou escrever dessa maneira. Espero que vai ser entendível o que eu vou fazer. Estou falando, efetivamente, isso significa que estou introduzindo um novo tipo de dados chamado NAT, onde, embaixo dessa coisa, eu vou escrever todos os construtores que eu tenho para esse tipo. Essa palavra é a palavra bem chave aqui, para entender o que está acontecendo. Inicialmente, um desafio seria entender qual a diferença entre construtor e função. Os construtores que eu tenho para os NAT são os caras que construem NATs, e tenho quantos? 2. Então, vou botar exatamente aqui os construtores. Só que não posso botar só isso, porque eu não falei quais os tipos desses construtores. No final das contas, cada construtor que merece seu nome, construtor de NAT, pode ser um cara que pode receber várias coisas, não sei, pode ter setinhas, blá blá. No final das contas, ele deve devolver um NAT. Em vez de falar devolver um NAT, para enfatizar o papel dele, eu vou falar, ele no final das contas vai construir um NAT. Ok? Então, quantas coisas vai receber o primeiro construtor para construir um NAT? Quantas? Uma. Qual? Que tipo seria dessa uma? Alguém falou uma ou falou nenhuma? Eu escutei errado. Tá, ninguém quer assumir. Então, nenhuma mesmo. Zero coisas o primeiro construtor. Ele já construiu um NAT. Qual NAT? Ele mesmo. Tá? É um construtor que não precisa de algo, ele já é o próprio NAT que ele está construindo. Sentido isso? O outro construtor, qual seria? O tipo dele? Não é cross. Se eu falar cross, significa que ele vai pegar duas coisas. Se pegar NAT, cross, NAT, ok. Ele vai receber 2 NATs para construir um NAT? Não. Ele recebe um NAT e ele construi um NAT. Ok? Aqui, não teria obrigação de receber um NAT. Talvez teria um construtor que pega pessoas e construa NAT, sei lá. Mas essa parte, terminar em NAT, ele precisa fazer, porque senão ele não construiria NATs, construiria outras coisas. E aqui, como eu estou falando, eu vou botar os construtores de NATs. Então, a partir disso, agora eu quero ver se eu consigo construir algum NAT. Eu falo, peraí, esse cara é um NAT, então botar esse na frente dele é um NAT, por quê?
porque esse cara precisa receber um nat para virar um nat, e ele recebeu um nat, então esse cara é um nat. E por aí vai. Não estou definindo uma nova coisa, estou apenas mostrando uma terceira maneira para descrever a mesma ideia dos nats. Cadê? Ok? Faz sentido? Pequena variação dessa seria falar, opa, peraí, eu vou querer listar não os construtores, mas todas as possíveis formas que um nat pode ter. Então, nesse caso, poderia escrever, eu vou escrever isso nessa maneira. Vou listar todas as possíveis formas que tem. Qual a possível forma? A primeira possível forma seria só esse cara aqui. E a outra forma que costumamos escrever ela ou na mesma linha, separando com uma barra, ou na próxima linha que eu vou escrever agora, que seria esse. Me ajudem aqui. Nat. A anotação acaba tendo méritos, mas também acaba confundindo, e eu poderia escrever isso assim também. Não sei qual vocês acham mais legível. O importante é que qual a diferença efetivamente do que tenho aqui na esquerda no que tenho na direita. Na esquerda estou falando quais são os construtores de nats. Na direita estou falando quais são as formas, as aparências que um nat pode ter. Então, se eu quero ler isso, eu vou falar que o nat só pode ter duas formas. Ou é essa forma, ou é o sucessor de algum nat. Okay? É isso que quer dizer essa anotação. Novamente, nada novo, é a mesma ideia escrita com outra maneira. Dúvidas? E todas essas têm essa implícita coisa, que não tem outra forma, não tem outros construtores. Sim? Esse nat do lado do S é uma variável? Não, essa é uma gambiarra. Esse é um probleminha que tem essa anotação para defender. Eu poderia falar o que, no final das contas, o nat seria... sim, aqui é para entender isso, que aqui você vai colocar um nat, ok? Não é o S aplicado no tipo nat. Por isso que não gosto muito dessa anotação, mas facilita a vida também, às vezes, definir um tipo assim. Então, poderia definir o tipo nat usando isso ou isso. Poderia definir o tipo nat usando isso, usando essas duas regras, ou escrevendo as palavras. E eu vou querer você se familiar com todas essas maneiras. E aquela que a gente vai evitar, de fato, usar seria essa, porque não queremos gastar tanta tinta, tá? Nada mais que isso. Ok. Dúvidas? Ok. Então, eu já tenho um tipo, chamado nat. De que são feitas essas coisas, não sei. Eu sei que tem esse zero lá e essezinho lá. Eu sei que posso construir nats à vontade. E agora, nenhum tipo de dados tem graça se eu não entender como que posso entrar nesse tipo ou sair desse tipo. E quando falo entrar nesse tipo e sair desse tipo, estou procurando funções que devolvam nats e também funções que pegam nats para sair. Faz sentido essa ideia de entrar no tipo e sair do tipo? Aqui são os nats. Aqui tenho várias funções que entram nos nats. Tenho funções que saem dos nats. Ok? Ok. Bora lá definir uma primeira função. Para começar a ter graça aos nats, certo? Porque sem funções não tem nenhuma graça. Então a função que eu vou querer definir nos nats já vai ser a adição. Eu normalmente nem teria o direito de usar esse simbolozinho que é bem conhecido, nem teria o direito de chamar ela coisa de adição, porque eu estou definindo uma nova coisa, mas se eu vou acabar usando esse símbolo, eu vou acabar chamando essa coisa de adição, porque ela vai acabar correspondendo na ideia que temos desde criança sobre adição. Mas cuidado, grande diferença entre inteiros, o que a gente está fazendo nos inteiros nessa turma, e o que eu vou fazer agora, eu não vou especificar um comportamento dessa, eu vou definir o que ela faz. Uma coisa que não fizemos no inteiro. Não sei como funciona essa estranha coisa chamada adição nos inteiros. Eu sei que ele pega dois inteiros e devolve um inteiro. Eu sei que é comutativa. Eu sei que tem várias propriedades. Eu sei como ela deve comportar, mas eu não sei como que ela faz essas coisas. Parece uma caixinha preta que não consigo ver o código dela. Mas na especificação dela está dizendo o seguinte: eu sou uma caixinha preta, se você dá para mim XY, e depois dá para mim YX,
você vai ver a mesma coisa sair. Agora, o que eu faço dentro para responder nessas perguntas que você faz para mim, você não tem acesso nisso. É uma especificação. Aqui eu vou definir isso. Vou segurar um pouco as brigas até começar a escrever a minha definição. Mas cada vez que eu quero definir uma função, ou qualquer objeto na verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é que tipo de coisa é. Então, meu dever sempre vai ser declarar o tipo da coisa que estou definindo. Alguém pode adivinhar qual vai ser o tipo dessa coisinha aqui? Posso escrever essa, espero que estamos se acostumando com essa notação, já que vai ser um símbolo escrito na maneira infixa entre os argumentos dele, eu posso referir a isso tanto assim, quanto assim. As duas notações vão ser aceitas. E a pergunta é qual vai ser o tipo dele. Sugestões? Hadler. Ok, quem ia falar a mesma coisa? Ela falou nat, cross, nat, para, nat. Quem ia falar outra coisa? Alguma outra sugestão? Eu tenho mais uma outra sugestão, vamos ver daqui a pouco. Lembramos o que significa esse cross? Qual é o tipo nat, cross, nat? O tipo que tem parzinhos, onde o primeiro componente é nat, o segundo componente é nat também. Então, efetivamente, ela pega um pacotinho de 2 nats, ok? E se ela pegar isso, ela devolve o quê? Falei devolve, não sei, acho que é a palavra errada. Retorna um nat, certo? E essa, de fato, é uma função. Não faz sentido falar que ela é um construtor, ok? Não é... Se olhar... Por quê? Ok, uma resposta bem boba, mas super válida. Porque ela não está aqui. Aqui são todos os construtores de nats, ok? Nada mais vai ser um construtor de nat, isso é implícito aqui. Nada mais, tá? Então, ela não é um construtor. Exatamente por isso, se eu quero que ela tenha esse tipo aqui, eu preciso falar o que ela faz. Eu poderia parar assim e falar, tem essa soma. Quem é o 0 mais 0? Ok? Então, eu preciso definir isso. E vamos definir essas, aproveitando o fato que o tipo que a gente está saindo, nesse caso, é indutivo. É meio, talvez, complicado nesse momento pensar, peraí, qual o tipo que está saindo essa função? De qual tipo ela está saindo? Não, o domínio dela não é nat. É nat cross nat, ok? E esse nat cross nat, mas peraí, o que é isso? Isso de fato é indutivo, blá blá. Vamos ver como vai funcionar e acho que vai ficar claro como que funciona isso. Então, vamos pegar o... Normalmente, quando eu quero definir uma função, sei lá, poderia escrever f de x igual, sei lá, x mais 5. Eu defini uma função, certo? Mas agora nem tenho mais aqui, isso funcionaria talvez nos inteiros, poderia definir a função assim. No final das contas, funções a gente dá como? Aproveitando variáveis, para falar, ok, no arbitrário argumento x dela, se eu aplicar essa função no arbitrário argumento x dela, ela vai devolver esse objeto. Pronto, e agora defini uma função. Quantas equações eu dei para determinar essa função? Vamos. Quantas equações eu acabei fornecendo sobre a função que estou definindo se eu definir essa função aqui? Quantas equações? Talvez parece pegadinha a pergunta, por isso ninguém quer responder. Sim. Ok. Quem ia falar uma? Obrigado. Ok, parece que escrevi só uma equação. Não exatamente, porque esse x lá é quem? Então é como se tivesse quantas equações? Uma para cada x. Aí, Gustavo... Não é? Renan. Renan, lembrava o Balbo. Ok. Tem uma para cada habitante. Então, se estou definindo isso nos inteiros, eu sei que o F42 igual 42 mais 5. Se eu quero ter o direito de falar com a coisa que eu fiz, eu defini uma função, preciso deixar claro como ela responde em qualquer pergunta possível que eu possa perguntar essa função. Quantas perguntas possíveis tenho para perguntar a minha função? Uma para cada habitante do domínio dela. E ela tem o dever de responder escolhendo um habitante do codomínio dela, falar minha resposta é esse habitante aqui. Então aqui, quantas perguntas eu posso fazer para a minha função? Tantas quantos habitantes tem no domínio dela. Quantos tem? Quero falar infinito, sim. Não sei ainda, pelo book que eu falei antes, que não determinei ainda uma igualdade aqui dentro, mas vamos considerar que, de fato, todos esses caras vão acabar sendo distintos. Então, tem uma infinidade. Ok? Sim? Essa função aí, ela não poderia
exemplo em que a gente tem dois habitantes num conjunto. Sim, sim. A função está nesse domínio, sei lá, são 0 e 1. Exatamente. Não tem como saber se seria Se 0 mais 1 igual a 1 mais 0. Com certeza não. Eu não sei nada sobre essa coisa. Mas se eu quero ter direito a falar que eu estou definindo essa função, eu preciso deixar claro como que ela vai responder nessa pergunta e como que ela vai responder nessa pergunta também. Não tenho nenhum motivo de pensar que assim, a priori, que ela vai dar o mesmo resultado. Sim, o que eu estava querendo dizer é que nesse exemplo específico pode ser que ela tenha mais fórmulas do que habitantes. Não sei o que é uma fórmula. Aí eu vou comprar. Mais equações que habitantes. Porque a gente começou com o exemplo da f de x. Não, eu acho que você está pensando nisso porque você acha que essa foi uma equação ainda. Aqui tem uma infinidade de equações. Não, sim, o ponto é esse, porque aí a gente teria tantas equações quanto habitantes do tipo x. E o que eu estou querendo dizer é que para a que está em laranja, pode ser que a gente tenha mais equações. Um segundo, entendi agora, eu acho que a resposta é não no que você está falando, porque aqui é outro habitante, o 01, desculpa, o 0, sei lá, sucessor de 0, e outro habitante, esse. Sim, tá. Ok? Então, resolvido? Certo. Não um conjunto, é um parzinho ordenado, onde tem seu primeiro componente e seu segundo componente. Então, esses carinhas aqui são dois habitantes diferentes. E minha função precisa saber como responder para cada um deles. Ok? Agora, vou começar então, já que estou trabalhando com naturais, normalmente em vez de usar x, poderia usar x também, eu vou preferir usar nzinho, mzinho, um pouco mais baixo que indica naturais. Então, vou querer escrever o nzinho mais mzinho é igual a... E agora quero definir, tecnicamente essas que a gente escreve são assim, tá? Mas a gente costuma não decorar isso, tá? Mas de fato eu estou definindo f de x nessa definição para ser igual a x mais 5. Então todas essas coisas aqui de fato eram para ser decoradas sim, que eu vou escrever, mas a gente não costuma descrever isso, ok? Vou deixar ainda essa coisa que eu estou escrevendo aqui, mas daqui a pouco eu vou só escrever a igualdade, se você vai entender, peraí, ele está definindo algo, então é definição que está acontecendo. Ok, sugestões do que botei no lado direito? Qual seria? Eu ia dizer que a única coisa que eu consigo pensar para pôr do lado direito é m mais Mas, ok, mas isso obviamente não ia funcionar bem, porque se eu botar agora para perguntar, se eu escrever aqui isso, bora ver, bem... Se eu perguntar quanto é 0 mais sucessor de 0, eu sei que isso é igual a... E eu sei que isso é igual a... E vou ficar lá esperando para sempre para ver quem é. A ideia é que eu quero algo que, efetivando esse tipo de cálculo que estou efetivando aqui, vai acabar com um valor canônico dos NATs, e os valores canônicos do NAT são esses aqui. Ok? Outra coisa mais boba ainda seria escrever algo disso aqui. Ok? Isso também é uma equação válida, mas não posso considerar que essa equação resolveu a questão que era como que vai responder minha função para qualquer habitante que eu vou dar para ela. E agora, se eu pensar um pouco mais, vou perceber que, na verdade, não tem como escrever lá algo que presta, porque eu falei efetivamente, olha, peraí, você recebeu um NAT chamado nzinho, beleza? Recebeu um NAT chamado mzinho, como que você vai responder? O que você queria fazer agora sendo essa função, para funcionar bem? Ok, você precisaria olhar para esses argumentos que você recebeu. E lá vem essa ideia de casar com as possíveis formas que eles podem ter. Quais são as possíveis formas que podem ter? São aqui. Então, cada um desses caras pode ser dessa forma ou dessa forma. Quantas possibilidades tem em geral? Quantas? Não, tem duas para cada argumento, né? Então, são 4 aqui. A gente vai ver como pode se escrever isso começando assim, mas quero começar com um conforto açúcar sintático, que normalmente você começa com uma complicada coisa e você fala, eu vou introduzir um açúcar sintático para não escrever toda essa coisa sempre, mas fica muito mais simples se eu começar com o açúcar sintático primeiro, ok? Então, vou começar com o açúcar sintático, que efetivamente vou falar para vocês. Considere que, por enquanto, eu não tenho como definir minha função começando assim. Eu vou escrever aqui possíveis padrões.
E eu vou começar analisando os dois argumentos para todos os possíveis casos que tenho. E agora preciso reperguntar se por acaso eu consigo falar algo útil no lado direito e não algo que vai cair num loop infinito lá como caíram as sugestões que eu tinha. A primeira é mais fácil para responder, supondo que eu sei como funciona a adição, certo? Quem quer responder? 0 mais 0? Tecnicamente, coisa redonda mais coisa redonda vai acabar sendo o que é? Sim? Coisa redonda, ok? Alguém discorda com isso? Bem. E a segunda? Só quero, antes de ver a resposta, ver como vou ler a esquerda parte. A parte esquerda aqui. Então, se essa função receber o primeiro argumento dela casar com essa expressão, com esse padrão, como a gente fala, esse padrão é que é exatamente o. Então, efetivamente, se ela receber como primeiro argumento o, essa coisa redonda, e como segundo argumento quem? Alguém que tem essa forma, alguém que casa com esse padrão. Qual o padrão? Essa coisa seguida por algum nat. Então, se eu receber como segundo argumento alguém que começa com sucessor e depois é seguido por um certo natural, que eu tenho o direito de escolher um nome para referir o resto dessa expressão, né? Eu escolhi o nome M, e agora preciso me perguntar quanto que vai ser isso. Ideias. Agora deve ter pelo menos tantas mãos quanto tinha antes. Não, tem poucas mãos. Então quero brigas. Tipo, alguém que não entendeu o que está acontecendo, queria me ajudar. Sim, Sabrina. Já que é coisa redonda, não é o zero, porque... Não, a questão que não é, não tenho direito de chamar essa coisa de zero ainda, né? Porque eu não falei nada ainda sobre, não, tipo, vai que acaba que 0 mais 0 é igual a 42. Não vou querer chamar essa coisa de zero. Então, por isso eu falo o e coisa redonda e tudo mais. Sim, continua? Porque a soma de duas coisas redondas é igual a soma. Vamos lá, por quê? Eu estou definindo essa coisa de soma. Então, estou definindo que, olha, essa função opera desse jeito. Se por acaso ela pegar duas coisas redondas, ela vai retornar isso. Eu estou definindo isso, posso botar qualquer coisa doida. Você pode cobrar para mim, peraí, por que você chamou essa coisa de adição? Por que você usou esse símbolo que a gente já conhece? Isso você pode cobrar, mas pelo menos você vai precisar me deixar terminar a definição para ver se será que talvez eu mereço, ela merece ser chamada de adição, será que ela merece esse símbolo de cruzinho, certo? Então, por enquanto, ela comporta assim, porque eu acabei de falar que, olha, nessa entrada ela vai responder assim. Eu poderia botar isso, essa coisa também, não tem como alguém falar, ei, está errado isso. Eu estou definindo uma nova função. Não vou definir assim porque eu quero que essa função vai acabar comportando com o que eu entendo desde criança como adição. Faz sentido? Então, se eu posso escrever bobagem aqui, vai compilar. Tá? Mas se eu quero escrever não bobagem, é uma coisa certa. Então, a segunda equação, eu chamei essa segunda linha de segunda equação. Qual foi o porém, o roubo aqui? Só tem uma treta. Ah, ok. Justo. Tem outro roubo também. Qual outro roubo? João Davi? Não é quê? Ela é a terceira, a quarta, o que é? Uma o quê? Então, eu não gostei do quando você falou, ela não é a segunda. O ponto é, ela não é uma equação. Quantas equações é? Uma para cada escolha de quem? De Mzinho. O Mzinho vai ser um natural lá. Para qualquer Mzinho natural que você gosta, ela fornece uma nova equação. Então, se você botar lá o sucessor de 2, ela vai falar como que essa função responde se ela receber 0 como primeiro argumento e sucessor de sucessor de sucessor de... Falei 2? Não, que quiser sucessor 0. Ok? Tá. Para comunicar bem, já vou abrir uma parêntese. Eu vou introduzir uns apelidos para esses caras aqui. Por enquanto são só apelidos. Açúcar sintático. Posso chamar ele de 0. Vou chamar ele de 1. De 2. Na verdade, antes de chegar lá, vou querer introduzir apelidos sem esse espacinho aqui. Se eu escrever esse 0 ou esse 0,
ou sei lá, S0. Açúcar sintático, tá? Se eu escrever isso, significa isso. Se eu escrever isso, significa isso. Se eu escrever isso, significa isso. E aqui, obviamente, é o mesmo simbolizinho. E esses também. Isso é para a gente conseguir comunicar sem eu precisar falar sucessor de zero. Vou falar 4. Vocês vão entender que quando eu falo 4 é exatamente isso. O sucessor aplicado no sucessor, aplicado no sucessor, aplicado no sucessor de 0. 4 vezes, tá? Concordamos? Ok. Açúcar sintático, só abreviações, tudo isso. Voltando agora para responder a minha pergunta, quero ideias de o que eu vou botar aqui. Se eu quero de fato capturar a adição que aprendi desde criança. Esqueci teu nome? Gabriel Ferreira. Fale. SM. Como é? SM. SM. Alguém quer comprar briga? Ninguém? Ok, muito bem. Sabemos adicionar. Na verdade, minha conclusão não é que vocês sabem adicionar até agora. Minha conclusão é que vocês sabem adicionar se por acaso o primeiro argumento é 0. Isso aí eu sei. Ok? Então, se você me dá somar dois naturais, onde o primeiro é o 0 e o segundo é o sucessor de algum número m, a resposta vai ser o sucessor daquele número m. Concordamos com essa segunda equação também? Ok, vamos acelerar um pouco para não dormir. A terceira equação aqui vai ser como? Mãos. Esqueci o nome? Felipe, falei. SN, alguém quer comprar briga? Todo mundo concorda? Ok. Muito bem. Agora, a quarta equação é a mais interessante. Aqui tem alguma sugestão? Eu estou ensinando para alguém como somar. Eu falei todos esses primeiros casos 3. Efetivamente, falei para ele como agir se pelo menos um dos dois argumentos é 0. Só retorna outra coisa que você recebeu, né? Agora, existe mais uma possibilidade. Não posso parar a minha definição lá. Existe uma possibilidade que ele recebeu o sucessor de alguém aqui. É sucessor de alguém aqui, sem necessariamente ser o mesmo alguém, certo? Talvez tenha o sucessor de 0 e o sucessor de 0. Eu preciso saber o que fazer lá. Ideias. William. Não sei se é bem redundante, mas eu pensei em 0 mais SN mais SN mais 0. Ok, se eu botar tudo isso que você falou lá, e você quer calcular quando vai ser o S0 mais SS0, você vai falar que isso é 0 mais toda essa coisa que você falou, que na verdade é repetição disso, mais 0. E agora eu quero calcular isso. Você nunca vai acabar conseguindo... Qual a resposta que eu gostaria de ver aqui no final das contas? É 1 mais 2. Então 3. Obrigado, bom acordar. Então é 3. Mas se eu seguir essa regra que eu estou falando aqui, essa equação, isso vai... Em cada passo vou acabar tendo mais coisas na minha mesa. Nunca vou conseguir, de fato, me livrar dessa aqui. Quero mais uma ideia só. Matheus? Eu acho que é S parênteses aí mais M. Ok, quem ia falar exatamente a mesma coisa? Poucos. Ok, vou escrever o que ele falou. Escreveu S, parêntese, N mais M. Quem ia falar isso mesmo? Quem ia dar a outra ideia? Olha aí. Vou acertar mais uma ideia só. Vai ser de... Esqueci o nome. Anitta, sim. SS. Peraí, SS significa sucessor de quem? Então, mais uma parêntese aqui. N mais M. Agora, alguém tem alguma briga para comprar com a Anitta? Ninguém? Nem o Matheus? Qual foi o quê? Ok. Então vocês concordam? Muito bem. Ok. Vamos dizer que essa coisa começa a fazer algum sentido. Acontece uma coisa impressionante nessa quarta linha, que alguém poderia comprar uma briga, que estou tentando definir o que significa esse símbolo. E nessa quarta equação, estou definindo ele, aparece no lado direito esse símbolo de novo. Ok? E precisamos ver se isso faz sentido ou não. Ou seja,
se é um problema ou não é. Porque se a pessoa não sabe somar, ele está falando, como que eu vou somar o 3 mais 2? É só somar, sei lá, o 4 e o 1. Aí, cara, eu não sei somar. Tá? Esse era o problema. Okay? Parece que você quer definir, sei lá, o que significa a palavra tijolo. Não sei se vocês leram isso no meu livro. E falando que tijolo é um tijolo, no final das contas. Não vai ajudar a pessoa que não sabia que é um tijolo. Mas, aqui não acontece isso. O que está sendo definido, na verdade, com essa equação? Fala de novo? Não. Em cada definição, o que está sendo definido é a coisa que estou escrevendo na parte da esquerda disso. Então, o que estou definindo nesse momento é o que é? O quanto que é somar o sucessor n no sucessor m. Se aqui aparecer em algum lugar essa subexpressão que apareceu na resposta de William, eu ia falar, peraí, tijolo, eu não sabia como somar esses dois, e você está falando que, no final das contas, para achar essa resposta, eu preciso somar esses dois. Isso não me ajuda. Mas o que acontece aqui é que, vamos ver em quais são os argumentos do maisinho na esquerda, que eu estou querendo falar o que ele significa, e quais são os argumentos dele na direita. Não são os mesmos. Inclusive, eles são mais simples. Então, essa coisa me ajuda. Porque ela fala, essa coisa que você não sabia, é só botar sucessor aqui, e depois aqui ter o n mais m. Eu vou falar, mas espera aí, agora é o n mais m? Olhe novamente na definição que eu te dei, tem 4 equações. Continua. Certo? Nenhuma dessas foi tijolosa nesse sentido. Estamos entendendo essa ideia? Muitas vezes a gente fala que eu defini a função f usando a própria f. Não exatamente assim que a equação funciona. Você definiu o que é a aplicação de f em algo, e você usou a aplicação de f em algo mais simples no outro lado. Você poderia até complicar a tua vida, mas de alguma maneira, algo precisa ficar mais simples se essa coisa é para compilar e responder no final das contas. E agora, esse seria um programador de programação funcional praticamente. Estamos fazendo programação funcional aqui. Tudo isso que eu estou escrevendo palavra por palavra, compila em Haskell. E vocês podem executar isso e perguntar para Haskell agora quanto seria, sei lá, SSS0 mais SSS0. Imediatamente vocês vão ver a resposta 5. Vamos ficar felizes que 3 mais 2 é 5. Precisamos saber como que esse cálculo é feito. Ok? Calma aí um segundo, Milene. Mas agora esse seria um programador completamente... Está correto, ok? Mas é completamente noob. Todo mundo sabe que é noob, né? Ok. Por quê? Porque ele escreveu 4 linhas. Esse é um programa. Esse é código para um programa. Espero que começamos a apreciar isso. Quantas linhas tem no meu programa aqui? Se eu contar a tipagem também, tem 5. Mas é a tipagem e mais 4 linhas. Ok? Alguém consegue resumir algumas dessas linhas de alguma maneira mais sucinta? Essas duas, agora qual eu vou escolher para resumir? Vou escolher essa e essa, por motivos pessoais mesmo. Será que eu consigo perceber que, peraí, tem algo parecido aqui? Posso resumir assim de uma maneira só? Qual seria uma maneira de escrever essas duas com uma equação só? Quero todo mundo pensar um pouco, escrever num papel uma resposta e em 30 segundos responder. E depois vou querer uma equação para resumir essa e essa. Mas por enquanto quero a 1 e a 3. Quero juntar em uma equação só. Estamos tendo, neste momento, a nossa primeira aula de programação funcional. E, como falei, vocês vão usar 2 linguagens nessa disciplina, tanto Haskell quanto Lean. As duas são linguagens de programação funcional. O Lean é também um demonstrador de teoremas. Haskell não é. É dúvida ou... Dúvida, fale. Eu fiquei na dúvida, por conta que você sempre fala esse lance de gastar Tinta. E uma das coisas que o Java implementa é justamente a relação de interfaces. E tipo assim, nós temos uma classe... Não, vai complicar demais agora, sem entrar nesse assunto. O que está acontecendo com essa interface que você está falando,
eu acho que não todo mundo viu interface, classe e tudo mais aqui, porque esse é do segundo semestre e não tem no primeiro semestre nada disso. Mas, para quem já viu essa coisa, a coisa mais perto para entender essa relação é que a interface corresponde ao que a gente falou, especificação. E quando você tem uma coisa concreta dessa interface, isso é o que a gente chama de especificação. Na mesma, quando você fala interface, você fala, ok, a interface fala, preciso ter essa coisa, sem falar como eles comportam. Não o que está acontecendo aqui estou falando exatamente de como o maisinho comporta. O que eu fiz nos inteiros, praticamente, falei, a interface do inteiro é esse. Usem. Quem vai implementar os inteiros, problema dele implementar. Mas para implementar, ele precisa satisfazer as leis. Normalmente, tem como botar isso em linguagens mais legais também, mas acho que nas linguagens que você está pensando, não tem como impor leis nas interfaces. Você pode falar, qualquer coisa de inteiros pertence a uma soma. Não tem como adicionar essa coisa interessante, que você pode fazer isso em Lean, por exemplo, falar, a soma precisa ser comutativa. E agora a implementação, quando chega uma coisa como uma implementação para implementar a tua interface, não vai ter uma maneira de falar, compilou é porque tem o tipo certo, blá blá. O compilador tem que falar, peraí, o compilador ainda está querendo aqui uma demonstração que a tua coisa é comutativa. E isso não vai concluir. Mas outra metáfora entre interfaces e classe que você está falando não vai aplicar aqui, seria melhor esquecer completamente, isso vai acabar te confundindo mais. Até para quem viu, é melhor esquecer isso quando você começa a programar aqui. Para quem, na verdade, nunca programou com outro paradigma que não saiu do funcional, está numa certa vantagem, porque não tem esse vício, essa maneira de olhar de como que eu vou resolver esse problema num certo padrão que eu fui programado para pensar. Precisamos abrir completamente nossa mente para programar de uma maneira diferente. Alguém tem sugestão para juntar a primeira e a terceira linha? Alguém que não falou hoje? Teu nome? Jadson, fale aí. Não quero para todo, pelo mesmo motivo que eu não escrevi nunca aqui para todo. É meio implícito que essas equações são válidas para qualquer variável. E não use x, por favor, use n. Muito bem. Então, essas duas, espero que concordamos que eu posso resumir. Essa aqui e essa aqui, posso juntar para virar o quê? Fala de novo. Quantas equações Jadson acabou de estabelecer aqui para essa função? Uma infinidade, certo? Aqui a resposta muito correta é uma para cada habitante do meu... uma para cada escolha de n, efetivamente. Então, uma para cada habitante, não do domínio, mas uma para cada opção de n. O n habita nos naturais, um para cada natural. Uma opção, ok? E Jadson, você tem sugestão para a segunda também? No caso, como poderia substituir essas duas para uma linha só, uma equação entre aspas. Eu tenho todo esse papo aqui falando que é uma infinidade de equações escondidas no que eu estou escrevendo. Mesmo assim, comunicando, a gente chama aqui, esse programador deu 4 equações. Equações, tá? Entre aspas. Tanto esse cara aqui deu uma infinidade de equações no final das contas, e esse que vai programar assim também. Mas esse cara conseguiu escrever de uma maneira sucinta, com 4 linhas, essa infinidade de equações, e a gente refere a essas linhas e equações também só para confundir mais a fala. Eu espero que isso não vai acabar confundindo mesmo. Então, Jason, volte aí para falar que seria outra coisa. Ou não? Pode começar com SM, né? Esse? O SM. Não, assim você teria uma ideia que não vai corresponder, não quero uma outra ideia, quero uma ideia que resuma a segunda e a quarta e junta elas numa equação só. Como funcionou a primeira ideia de Jadson? Isso é para todos, incluindo o Jadson, mas acho que ele percebeu. Às vezes a gente consegue enxergar coisas que a gente não percebe que enxerga. Mas no final das contas, essas duas ensinaram para mim como somar o zero em qualquer argumento. Certo? Porque tanto na primeira, por coincidência, o que foi devolvido foi o primeiro argumento. Na segunda, o que foi devolvido foi o primeiro argumento. Tá? Então, por isso, no final das contas, posso falar... Peraí, no primeiro argumento, no final das contas, nem precisaria olhar qual a forma dele. Se ele é um zero, um sucessor de alguém. Porque, no final das contas, a única coisa que eu fiz é pegar o primeiro argumento e devolver. Tanto se ele casou com zero, eu retornei o zero. Se ele acabou sendo o sucessor de algum natural n, eu devolvi o quê?
o sucessor do mesmo n. Então devolver a mesma coisa. Justo? Então, essas duas estavam falando para mim como somar o zero para qualquer natural n. Eu faço o quê? Retorno esse natural n. Ok? Justo? Ok. Com a mesma maneira agora, essa e essa estão dizendo para mim como somar o sucessor de alguém em qualquer natural. Então, a parte esquerda aqui vai começar novamente com n, mais sucessor de m, igual a. E agora quero ideias. E eu posso roubar, obviamente, para responder, olhando o que aconteceu aqui. E eu vou perceber agora que essa maneira de escrever não me ajuda muito. Por que não me ajuda muito? Porque o papel desse cara aqui vai acabar sendo n. E agora vou falar, então, vou roubar. Vou olhar o que aconteceu aqui. E cada vez que aparece o SN, vou chamar ele de n. Quantas vezes apareceu o SN aqui? Nenhuma. Então essa não me ajuda. Tá? Preciso repensar agora, então, quanto seria somar num natural qualquer o n, chamado n, somar o sucessor de alguém. Luiz Felipe. S e M mais N. Ok, quem quer comprar uma briga aqui? Quem acha que essa é uma definição correta? Correta significa que, de fato, vai conseguir somar. Se eu somar o 3 e o 2, não vou ver 7, vou ver 5. Quem acha que está de boas? Quem gostaria de comprar uma briga? Rafael? Poderia ser M mais S de... Um segundo. Sempre que eu quero, quando pergunto se alguém quer comprar briga, eu não quero saber, eu tenho uma outra ideia. Quero saber qual é o teu problema com a resposta dele. Sem ser que não é a tua, certo? Sim, olha. Não apareceu o SN O SN aqui não apareceu de fato, mas por que deveria aparecer? porque senão não vai associar com a ideia de sucessão. Espera aí, um segundo. Tu está usando uma palavra meio estranha aqui de associar. Você tem algum exemplo que tu acha que essa ia dar uma resposta errada? Por exemplo, sei lá, some 3 é 2 e ela vai acabar dando resposta 72. Ou que ela não vai conseguir responder. Esses seriam motivos para falar que ele está errado. De fato, já vou adiantar, não está errado. Se você pegar essa como definição, alimentar vários argumentos lá, qualquer habitante que a resposta vai ser certa. Mas tem outra briga para comprar aqui, de outra natureza, mais humana. E é boa briga para comprar, tá? Não é compilou, então funciona. Espero que você aprenda isso por programação também. Tem como, peraí, esse código aqui, por quê? Mais briga. Quem não falou hoje? Mike. Seria que a lei do parênteses do N e o M também. Como é? Ele não conseguiu ir. Dentro do parênteses. Dentro do parênteses acontece algo estranho. O que acontece estranho? O M está antes do... Sim, por algum motivo, falou para mim que para somar o N, ou qualquer natural N, com o sucessor de M, vou precisar pegar o sucessor de quem? Virar essa ordem, certo? Do M e de N e somar esses dois. E agora eu queria saber por quê. Qual o motivo de, quando eu vou querer somar, ficar trocando esses... Cada vez que eu vou tentar somar, eu vou ficar trocando, comutando. Ele poderia falar, mas não é comutativa, tanto faz. Não tanto faz, porque a gente está estabelecendo aqui a regra que eu vou usar para calcular, e seria bizarro ter essa regra para calcular a adição. Não seria incorreto, seria só estranho. Então, aqui, de fato, eu vou trocar esses dois. E pronto, acabou. Com duas linhas. Vamos lá, vamos contar as linhas, porque quero que todo mundo saia aqui, pelo menos, apreciando uma nova ideia de programar e comparar com o que vocês aprenderam no primeiro semestre ou em outros semestres que vocês viram, sei lá, programação, não sei, orientada a objetos e tudo mais. Vamos contar todas essas linhas que eu escrevi aqui desde o início e qual foi o que eu consegui com essas linhas que eu escrevi. Quantas linhas eu usei para definir os NATs? Ok, se eu usar assim, é até uma. Se você preferir assim, vou te dar que são 3, ok? 3 linhas, eu já ganhei um tipo infinito chamado NAT, ok? Boa sorte conseguir isso em Java, por exemplo.
tá? Não é primitivo nada. Não estou falando, minha linguagem não tem nada, certo? Eu estou introduzindo agora, do nada, um novo tipo. Eu já consegui uma infinidade de habitantes, ok? 3 linhas até agora, ou uma, se eu escrever assim até, ok? E agora, mais 3 linhas, junto com a tipagem, eu defini uma operação em cima desse NAT, e a operação da soma, e qual trabalho deu isso? 2 linhas, 2 equações. Agora, meu programa que tem no total, sei lá, 6 linhas, ele definiu, introduziu um novo tipo chamado NAT, e definiu uma soma do nada. Não estou consultando, e estou enfatizando isso terceira vez, não estou consultando alguma built-in, sei lá, operação que a minha CPU sabe fazer. Eu estou definindo o que significa soma. Em exercício bom, não para essa disciplina, para a disciplina de, sei lá, Java, fazer a mesma coisa em Java. Mas não façam isso para mim, tá? Façam assim, para apanhar na outra disciplina. Não nessa. Aqui a gente vai programar dessa maneira, super simples, sucinta e tudo mais. Dúvidas sobre o que eu defini aqui? Sim, Milena. Isso. Um segundo, eu sei que fico roubando o microfone de você, mas para ficar mais, assim, legível, vou botar aqui nossa definição oficial, eu vou deixar aqui o que aconteceu no nosso rascunho. Tá? A definição é, de fato, essas 3 linhas aqui só. Pode falar. Está falando isso? Não, o formato é estranho. Essa coisa não posso simplificar assim. Se você está falando se as 2 funções vão acabar concordando, elas vão acabar concordando, certo? São corretas como definições de adição. Essa foi escrita por um programador iniciante que não entende muito bem. Essa foi com um programador melhor que conseguiu escrever muito mais claramente qual a ideia. Mas não estou alegando que você consegue achar uma entrada, sei lá, o N e o M, onde se você perguntar essa função e essa função, uma vai responder 42, a outra 45. Não, como funções são iguais. Mas quando a gente fala iguais, assim, em matemática, a gente está olhando na extensão. Significa o quê? Que para as mesmas perguntas vão responder com as mesmas respostas. Mas eu estou olhando a implementação delas, a intenção delas. Okay? E essas são, obviamente, diferentes. E essa é bem melhor. Okay? Vamos lá? Entendemos? Sim. Álvaro. Isso, tem uma dúvida sobre os sucessores. Antes ou depois de definir a adição, a propriedade da adição, eu poderia definir a sucessão como sendo, por exemplo, no caso de SM, M mais 1? Não, vamos lá. Você está se perguntando se o S de M é igual de M mais 1. É muito válido se perguntar sobre isso, mas isso não pode ter o status de definição. Você não teria o direito de falar, defino o sucessor de M para ser igual a M mais 1. Por quê? Porque essa coisa aqui, tu já falou o que significa. E o que ela significa não é isso. Então você não pode falar, eu defino essa coisa para significar isso, eu também defino essa coisa para significar aquilo, então gratuitamente eu ganhei que essas 2 coisas devem ser iguais, já que a mesma coisa significa as 2. Não tem como fazer isso. Mas a partir do momento que você pensa um pouco junto com todos, com o Álvaro, peraí, o sucessor de M de fato é M mais 1, ganhamos um teorema para demonstrar. Inclusive, eu ia te perguntar o que significa 1, vamos ver se estamos concordando. O que significa isso aqui? Exatamente. Ok. Porque se você não sabe responder sobre isso, você nem tem como pronunciar tua própria dúvida. Será que essa coisa é igual a M mais uma coisa desconhecida? Não. A gente introduziu essa notação aqui. O 1 significa isso, que significa isso, ok? Então, o que a Álvaro está sugerindo aqui é um teorema para demonstrar que para anunciar isso assim, completamente como proposição, seria que para todo M... Fale aí, Álvaro. O nome é SM. Aham. É igual a M mais 1. Vou enfatizar que esse 1 aqui é apenas o sucessor de 0. Ok. Entendemos que não faz sentido pensar que posso definir isso assim? Isso ficou claro, que alguém que não entendeu essa parte é uma das mais criticadas para entender nesse tipo de disciplina.
eu defini essa coisa. Isso significa que essa expressão aqui tem seu próprio significado. Ele não tem o direito de falar, essa coisa significa isso também. Tá? Se eu quero ver se essas coisas são iguais, é algo que eu preciso demonstrar. Preciso ver se minha... Então, se eu não conseguir isso, eu vou falar, ok, provavelmente essa coisa que estou chamando de adição, ou essa coisa que estou chamando de adição é bugada, ou essa coisa que estou chamando de sucessor é bugada. Só que sucessor eu não defini. Então o bug deve estar na minha função. Não vai acabar sendo um bug, a função está correta mesmo. Ok? Eu vou introduzir agora, já para começar a demonstrar umas coisinhas. E talvez essa vai ser uma dessas, mas talvez não. Quero falar para vocês como que a gente vai referir a essas equações. Então, para não ficar dando rótulos aqui, sei lá, adição, blá blá, sempre que estou definindo uma funçãozinha, eu vou com equações, entre aspas, eu vou referir a primeira equação assim, maisinho, ponto 1, maisinho, ponto 2. E eu não vou escrever esses rótulos. Exatamente, estou fazendo esse acordo para vocês, para a gente concordar o que significa maisinho 1. Significa a primeira equação das equações que eu usei para definir essa coisa. Concordamos? Perfeito. Então, vamos descobrir agora, para a gente se sentir muito adultos num curso de uma universidade, ensino superior. Eu vou querer demonstrar um teorema que vai ser o seguinte: 2 mais 3 igual... Difícil a pergunta, sei? 5. Ok. Cuidado, isso é teorema. É meio brincadeira, mas eu acho que se alguém perguntar por que 2 mais 3 igual a 5, talvez alguém vai ficar, cara, se não foi para ensino fundamental, não. Tá, essa talvez seja a resposta. Mas é um teorema para demonstrar. Por quê? Porque eu defini essa coisa. O que significa 2? O que significa 3? Ok, e o 5, blá blá. Ok? Então, quero demonstrar isso. Vamos demonstrar isso. Como vou começar a minha demonstração? No final das contas, é uma equação, não é um para todo, blá blá blá. Então, minha única esperança é começar a calcular com as equações que eu tenho. Quais são as equações que tenho? Uma infinidade aqui e uma infinidade aqui. Tá, vamos lá ver como esse cálculo funcionaria aqui. Eu vou tentar escrever de uma maneira meio sucinta para introduzir todas as anotações que precisam. Então, vou botar na minha mesa o seguinte: 2 mais 3. Agora a pergunta é, isso é igual a quê? Na maneira que eu escrevi com essa abreviação, normalmente açúcar me agrada, certo? Eu quero usar açúcar para não ficar escrevendo muitas coisas. Mas nesse momento, eu quero saber o que essa coisa significa mesmo, e por isso vou usar essas 3 linhas. E no final das contas, isso significa sucessor 0, mais sucessor 0. E espero que lembramos onde ficam as parênteses implícitas. Quantos passos eu fiz nesse cálculo até agora? Nenhum, obrigado. Isso não é um passo de cálculo. O passo de cálculo é no momento que eu vou aproveitar uma equação para substituir algo por ser igual. Aqui é apenas traduzir o que escrevi. Desaçucarizei a minha expressão. Então, na minha mesa exatamente o que eu botei, só estou apelando ele com o nome, outro nome. Tá? Gostaria de saber, isso é igual a quê? Vamos ver como funciona isso. Eu tenho, para somar 2 maps, eu tenho aí nas minhas mãos o significado. Eu vou puxar isso para cá, vai ajudar. Aqui a definição da soma, que vai ser relevante aqui. E agora eu me pergunto, quanto é sucessor 0 mais sucessor blá blá blá. E eu vou olhar na minha primeira equação. E se eu quiser ficar sistemático e de acordo com as convenções que temos de fato em muitas linguagens de programação funcional, você não vai olhar na segunda linha. Se você está olhando para substituir algo por algo, você não vai usar a segunda linha se você consegue voltar à primeira na coisa que você quer focar. Mas essa limitação não seria obrigatório eu pegar. Então, trabalhando como humano, eu posso escolher qualquer uma coisa aqui para tentar casar. Então, se eu quero aproveitar essa, eu estou procurando aqui dentro achar esse padrão. Coisinha mais 0. Coisinha que eu vou chamar de n mais 0. Tem esse padrão? Não. Então, essa parece inútil.
para aproveitar a segunda, estou procurando achar esse padrão. E agora o padrão é o quê? Coisinha mais sucessor de coisinha. E essas duas coisinhas podem ser diferentes entre si. A primeira coisinha eu vou chamar de n, a segunda de m. Alguém consegue achar esse padrão na expressão que eu quero? Ok. A primeira coisa que eu preciso fazer é ver onde que eu vou focar na minha expressão, porque essa expressão pode ter subexpressões. Eu quero falar, peraí, estou calculando, vou pegar a coisa que está na minha mesa, vou focar nessa subexpressão dela, talvez nela inteira, não sei, mas pode ser uma subexpressão dela, eu vou substituir igual por igual. É continuar assim meu cálculo. Onde que eu vou focar agora para continuar meu cálculo? Em qual subexpressão de toda essa aqui? Meu pegadinha, minha pergunta, assumo. Eu botei essa coisa na minha mesa, certo? Aqui minha mesa. Onde que eu vou olhar para falar, ok, essa coisa aqui eu vou substituir como uma coisa para progredir com o meu cálculo? É qual subexpressão dela? Teu nome? Heitor, fale. Você poderia substituir, no caso, o SS0 como N e colocar na segunda. Não, peraí, tu estava respondendo a minha segunda pergunta. Acho que muitos queriam responder a minha segunda pergunta. Minha pergunta é, onde eu vou olhar para falar, ok, essa parte eu vou substituir daqui a pouco e vou falar como que eu vou substituir. Em qual subexpressão dessa toda eu vou focar para efetuar minha substituição? Ok, se você focar aqui, eu vou... Ok, beleza. Já que focou, vamos entender isso bem. Já que Letícia focou nessa, significa que o próximo passo eu já sei que vai ser assim. E agora basta você falar para mim, já que você focou aqui, qual vai ser o igual do SS0. Então você vai substituir o S0 por um novo valor. E para justificar esse passo, você precisa conseguir aqui essa equação, que o SS0 é igual com essa nova coisa que você escreveu aqui. Então, agora que entendemos melhor minha pergunta, em qual parte da expressão eu vou focar para substituir? Marcos. Ok. Então, isso significa que eu já sei que o próximo passo vai ser SS0 mais alguma coisa. E aqui você precisa justificar por que o SS0 é igual com essa coisa que você vai botar lá. Enzo? Ela toda. Obrigado. Por isso era pegadinha a minha pergunta, porque uma subexpressão de uma expressão também é ela toda. Não vai ser sempre que eu vou substituir toda por uma coisa nova. Muitas vezes eu vou falar, peraí, normalmente quando você faz esse tipo de cálculos, certo? Sei lá, 7 vezes mais 2, você quer, por exemplo, substituir o 2 mais 3 por 5, beleza? Você focou aqui, substituir isso por 5 e progrediu com o teu cálculo assim, ok? É exatamente assim que a gente vai continuar. Mas é importante estabelecer a terminologia que estamos usando. Então, aqui, de fato, você vai focar nessa parte. E você vai usar qual equação para progredir? A segunda. E alguém pode falar para mim qual seria, então, o novo objeto que vai substituir o antigo? A nova expressão? Enzo, continua. Acertou essa assim? Ok? Muito bem. Aí tira um S de cada um dos dois de cima. Parece que você está inventando, porque segundo, você está aplicando essa, certo? Sim. Ok. Para ajudar todos. Ok. Quando você está aplicando, você precisa mentalmente manter a ideia. Por qual N é qual M estou trabalhando? Qual é teu N aqui? O meu N é o SSO. Muito bem. Isso. Então, esse carinha aqui vai ser teu N. Qual é o M? O SSS03. Esse aqui? Não, o M é com S a menos. Exatamente. E esse é um erro comum e essa é uma coisa importante para manter na tua cabeça. Com esse N e com esse M, ok? Desculpa pelo meu sotaque, com este N, ok? E este M aqui, de fato, essa expressão casa com essa. Não tem como escolher outro N e outro M, não vai casar. Ok? Entendemos essa ideia de casamento de padrões? Ok. O padrão é esse. Para casar esse padrão com essa expressão, preciso falar qual N e qual M, que se eu substituir eles, vai ficar igual. A única opção para o N é esse cara todo, a única opção para o M é esse carinha aqui. E agora, vou aproveitar qual equação?
Vou substituir essa por essa, certo? Então isso vai ser o quê? É sucessor de... Pode falar? Um segundo, desculpa. Agora, Enzo não precisa pensar nada. Não tentem inverter nesse momento. Agora ele está no mundo de, sei lá, macaco mecânico. Substituo. Não penso. Esse não é o momento para pensar. É só substituir. Na parte direita, o N... Desculpa, não dá para ver. O Nzinho pelo que escolhi para N. E o Mzinho para o que escolhi para M. Nada mais. Tá? Continua agora. S0. Já tem um S, né? Então só Ok. Obrigado. Sim. Muito justo. S0. Aham. Opa. Aham. Aham. SS0. É isso. Muito bem. Concordamos todos? E agora, esse de fato é um passo de cálculo. Não são 3 linhas, estou falando a mesma coisa. Agora aconteceu computação. De um passo para outro, aconteceu um passo de computação. Ok? E a pergunta é qual a justificativa? Como vamos escrever a justificativa aqui? Não é tão fácil. Ok? Porque eu preciso saber quais são os argumentos. Então seria o maisinho ponto 2. E eu posso escrever agora com todas as palavrinhas com... Qual N? E qual M? Um segundo, só para... Qual N é o SS0? Qual o M? Ok. Entendemos essa justificativa? Próxima linha de cálculo. Minha pergunta sempre quando eu quero calcular é onde que eu vou focar. Onde que eu vou focar para progredir do segundo passo? Não sei se você quer chamar isso primeiro ou segundo, mas aconteceu um passo. Do segundo objeto da minha mesa, ok? Primeiro objeto foi isso. Um passo me levou para o segundo objeto. Para chegar no terceiro objeto, onde que eu vou focar? E vamos aprender essas terminologias, por favor. Então, o resto dos N-10 não entendeu nada do que aconteceu aqui? Quero continuar esse cálculo. Onde que eu vou focar? Quem não falou hoje? Você falou hoje. Teu nome? Eu? Sim. Luiz Carlos. Luiz Carlos, falei. Vai focar dentro do parênteses? Ok. Você quer focar aqui? Agora, prestem atenção. No momento que eu decidi onde focar, eu já sei uma parte da minha resposta, do meu próximo objeto. Qual é? Sucessor de algo. Para não acabar bugando com parênteses e tudo mais, já vou escrever aqui esses parênteses também. Não pelo motivo que estão aqui, pelo motivo que vou substituir algo por algo e esse algo pode acabar criando confusões. Vou botar já uma parêntese, no pior dos casos vou apagar ela depois. Se ela acabar sendo desnecessária, vou apagar. Se não, eu vou manter, obviamente. Então aqui eu já sei que a resposta vai ser algo assim. Pelo fato que ele focou lá. Quando eu foco em algo, o resto eu vou copiar e colar. Não vou pensar, ok? E agora eu preciso saber com que eu vou substituir essa expressão. Quem está falando? Luiz Carlos. Sim. Tem uma ideia? Qual equação vai usar? Por qual N e qual M? Então, teu N vai ser esse... Opa. Teu N vai ser esse carinha de novo? Qual vai ser teu M? Muito bem. O M vai ser esse. Observem que se de fato substituir SN pelo valor que ele escolheu e SM pelo valor que escolheu, toda essa expressão vai acabar sendo o quê? A coisa que eu substituir. Okay? Muito bem. Então, qual vai ser o resultado aqui? Pode falar? Novamente, Luiz Carlos. Agora não está pensado. O modo automático, substituir, olhar aqui na parte direita, substituir todas as ocorrências de N pelo que ele escolheu e todas de M pelo que ele escolheu. Sem improvisar. Falei. Está referindo a esse que eu já escrevi ou estou começando a escrever? Muito bem. Cadê esse? Esse é onde você está olhando para esse? Esse que tu acabou de falar. Onde que ele está? Sim, eu vou escrever assim, mas onde que está aqui? É esse aqui, certo? Isso. Muito bem. Ok, então aqui vai ser esse. Muito bem. Ok? Aham. Muito bem. Alguém quer comprar briga aqui? Qual a justificativa? Vamos escrever mais uma justificativa aqui. Fale. Ponto 2. Com...
O N é o mesmo? E o M? Muito bem. E podemos apreciar já que essa coisa não é tijolosa. Eu sei como responder e parece que em algum momento eu vou chegar em algo, tá? Eu vou chegar num loop lá. Alguém mais para continuar aqui, rapidinho? Mais mãos. Alguém que não falou hoje? Carlos. Carlos, né? Sim, fale. Minha primeira pergunta é sempre onde que você vai focar? Na parêntese mais interna. Não porque ela é uma parêntese mais interna, é porque ele escolheu focar lá, tá? Vamos lá? Então, você vai focar aqui. Então, já posso escrever algo da minha resposta? O que é? Uma parte da minha resposta. Para enfatizar isso, vou até fazer isso. Eu espero que vai dar certo. Ok. Essa parte eu já sei, não preciso olhar. Você falou que você vai focar lá, então o resto vai ficar igual, e você vai substituir ele por algo igual. E eu vou querer botar parênteses aqui também, para não confundir. Só que já tem a parênteses, então agora não vou botar. Ok? Faz sentido? Ok, continua. Qual equação está usando? A segunda, de novo, por qual N? Muito bem. Então, você já respondeu na justificativa aqui. Esse vai ser assim. Espero que estamos ok, acelerando um pouco. Qual vai ser a resposta? Um segundo, me deixa anotar aqui também qual seria o Nzinho. Vai ser esse cara aqui. E o Mzinho vai ser esse cara aqui. Pode falar. Parêntese não. Peraí, tu falou a parêntese aqui, certo? Ai. Ok. Parêntese. Muito bem. Mais. 0. E? Algo mais? Fechar a parêntese, tá? Ok. Alguém que tem briga para comprar? Ok, não. Oi, sim. Eu diria que eu acho que tem uma briga com o senhor. Uma coisa que o senhor disse. Fale. Porque o senhor disse que ele só escolheu a parte interna. Mas isso não seria tipo um modus operandi? Quanto que tipo, nós estamos tentando reduzir o problema que nós já temos para onde a gente já construiu, para o N mais 0. Vou repetir o que eu respondi para Carlos. Eu perguntei onde que você vai focar. E ele queria descrever essa parte. E ele usou as palavras muito corretamente. Eu vou focar na parêntese mais interna. Queria só esclarecer que ele não tem essa obrigação. Ele talvez gostaria de focar em toda essa. Ou talvez gostaria de focar só nisso. Ou só no 0. Ele pode focar em qualquer subexpressão que ele quer. Tá? Então, quero esclarecer isso. Não é, tem parênteses, preciso ficar na mais externa. Por exemplo, se você quer calcular isso nos inteiros, ok? Onde que você vai focar? Eu não focaria lá, porque eu vou falar isso é 0. Vou focar em tudo. Eu sei que 0 vezes x é igual a 0. Então, vou focar em tudo, vou substituir por ser igual, acabou. Você pode focar nisso e fazer um cálculo lá, gastar tua vida, vai falar, sei lá, isso é 49, depois você vai ter 0 vezes 49, você vai falar igual a 0. Correto o teu cálculo também. Tá? Estou enfatizando essa ideia porque é mal entendido, você precisa começar de não. Tá? Posso substituir qualquer subexpressão. Estamos ok com o que eu escrevi? Vamos lá terminar finalmente essa coisa. Isso é igual a... Ok, quero ver. Quem não falou hoje? Bora lá. Mãos. Teu nome, Eduardo? Isso sim, fala, Eduardo. Onde tu vai focar? Novamente, não por obrigação, por escolha boa. Pronto. Então, o que eu vou fazer, antes de tudo? Esse truquinho aqui impressionante. Ok. E agora vou pensar o que vai entrar aqui, ok? Primeiramente, qual o teu N? Qual equação está usando? Muito bem. Por qual N e qual M? O N vai ser 0 e o M? e o M é 0. Quer dizer, não tem M. Não tem, tá? Cuidado aí, é pegadinha. Ok, então, aqui é o N e não tem M. Aqui não tem... nesse padrão, não aparece a variável M para falar para qual M. Só tem uma coisa. Então, para qual N, então, tu falou? Para o... opa, eu anotei errado aqui, certo? Seria o N... S e o N.
E não tem algo mais? E toda essa, qual seria a nova expressão que vai substituir a antiga? Ok. Opa. Aí. Ok. E então a justificativa aqui é o mais ponto 1, onde o n é justo. Depois de essa aula, então, vamos voltar para casa e falar que a gente aprendeu o quê? Que 2 mais 3 é igual a 5, sabendo como calcular isso e demonstrar isso, ok? Agora, alguém pode falar, peraí, aqui tem um parênteses. Ok, mas essa coisa aqui é só sintaxe, ok? Essa coisa aqui é o S, 0. E essa coisa é o que eu ia acabar escrevendo como 5, certo? Com os apelidos que eu tenho. Um segundo, antes de dar o microfone para vocês, para ter dúvidas. Importante. Isso deve aumentar um tiquinho mínimo minha confiança que o que eu defini, de fato, merece o nome soma. Ele precisa fazer muito mais coisas para merecer esse nome. O fato é que 2 mais 3 é igual a 5, ok, ainda bem que deu essa resposta certa, mas talvez, se eu perguntar 2 mais 5, ele vai falar 5 também. Uma função binária que concorda com essa entrada, 2 mais 3 igual a 5, é aquela que sempre fala 5. Ok? Então, por enquanto, aumentou um pouco a minha confiança, porque pelo menos deu a resposta certa, mas ele tem uma infinidade de obrigações para satisfazer. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria dessa, uma propriedade que gostaria dessa, uma foi Álvaro, acho que já mencionou aqui. Em geral, eu gostaria de ter esse teorema também, porque eu tenho esse teorema, eu sei que isso é válido sobre a adição que eu sei. Eu gostaria de demonstrar isso também. E não faz sentido chutar lá tabelas várias de vários números lá, porque não vão acabar nunca, tá? Eu vou querer estabelecer as propriedades que eu preciso estabelecer. Eu vou querer que essa função é o quê? Alguém? Alguma ideia do que eu queria demonstrar sobre minha função binária? Eu introduzi uma função binária num novo mundo. E quais as propriedades que eu gostaria que ela tivesse? Função de propriedades de funções. Sim, no caso de funções binárias. Como? Injetiva. Talvez a gente nem conheça essa palavra ainda. E vamos voltar para ver se faz sentido eu querer injetividade. Peraí, injetividade faz parte do primeiro semestre? Então todo mundo sabe o que é injetiva? Injetiva significa praticamente que posso cancelar a função. Okay? No coração é isso. Mas se você somar 3 mais 2, ok? Isso vai acabar sendo igual a 5. Se você somar 4 mais 1, vai ser 5 também. Então já achei 2 habitantes que ela vai mandar para o mesmo resultado. Então eu espero que ela não vai ser injetiva. Se é capaz de ser injetiva, não vai ser o que a galera chama de adição. Concordamos todos? Ok. Outras propriedades, mas esse tipo de resposta que eu estou esperando, propriedades. Sobre isso, é porque eu pensei que era a questão de S de M igual a M mais 1. Aí eles só pegariam um valor, por isso que eu pensei nela como injetiva. Peraí, tu estava olhando aqui? Para isso, por isso que eu entendi. Ok, não entendi o que isso seria de... O que vai acabar sendo injetivo aqui é o sucessor. O sucessor vai acabar sendo injetivo, sim. Mas minha pergunta é achar propriedades que operações binárias podem ter para ver se a minha tem as propriedades. Ideias, sim? Associativa. Eu gostaria que a soma dos meus naturais seja associativa. O que mais? Mike? Como é? Cuidado, transitividade é uma propriedade de relações binárias. Que significa que se o primeiro relaciona com o segundo com o terceiro, o primeiro relaciona com o terceiro. Aqui não tem uma relação, tem uma operação. A associatividade é propriedade de operações. Não faz sentido perguntar se ela é, e eu espero que ela vai acabar sendo. Mas cuidado, isso não é minha escolha. Não estou falando, minha função é essa, e além disso eu estou escolhendo que ela é associativa. Como assim? Eu defini minha função, se ela é ou não associativa, não é o que eu vou escolher. Eu escolhi qual a função. Tá? Não tenho o direito de falar, ela é associativa. Eu posso demonstrar isso, se eu quiser, certo? Enzo? Comutativa. Vamos roubar um pouco da outra disciplina? Que aprendemos palavras, o que mais? Poderia ser identidade. Qual seria a identidade? Espero que o zero, o meu zero, a bola redonda, sim, a bola redonda vai acabar sendo uma identidade direita e esquerda de quem? Da cruzinha, que eu não sei quem é ainda.
Algo mais que eu vou precisar ter? Como é? Inverso. O que seria um cara que merece o nome o inverso aditivo, você está pensando, né? O inverso, porque não tem outra operação ainda, o inverso aditivo do 3. Seria um cara natural, que se eu somar no 3, ele vai dar 0. Tem algum natural que se eu somar no 3 vai dar 0? Os naturais que conheço não tenho. Se eu acabar ganhando aqui um cara desses, vou falar para aí, foi mal que eu chamei esse cara de natural, vou chamar, sei lá, de inteiro, ou de alguma outra coisa, ok? Mas essas propriedades eu vou querer ter. Então, uma dessas, das principais, seria a identidade, por exemplo. Outra seria também essa que Álvaro falou aqui de sucessor de M, precisa ser disso. Então, o bocado do teorema está a demonstrar. Sim. Posso criar uma demonstração para falar que não existe um NAT cujo sucessor é 0? Também, coisas que eu quero demonstrar, o 0 não é sucessor de ninguém. Certo. Essas coisas todas vamos acabar demonstrando que precisamos sobre os naturais. O importante para entender aqui, nesse ponto, eu estou enfatizando, não tenho direito de falar, ela é associativa. Por que eu falei isso nos inteiros? Porque nos inteiros, cheguei e falei, os inteiros têm soma e multiplicação, ela é associativa, comutativa, tem identidade, blá blá blá. Por que lá eu tenho esse direito? Demonstramos alguma coisa dessas coisas nos inteiros? Não, esse é o ponto. Nem vamos demonstrar, nem demonstramos, nem vamos demonstrar. Nos inteiros trabalhamos acima da especificação. A gente fala, olha, se alguém chegar aqui com uns bichinhos, que ele chama de inteiros, e ele tem duas operações binárias, e uma unária, sei lá o quê, e elas têm todas as propriedades, então é dever dele chegar aqui com tudo isso, a gente vê o que mais podemos demonstrar sobre os bichinhos deles. Tá? Então, não faz sentido eu falar, eu vou demonstrar nos inteiros que a soma é associativa. Isso faz parte da especificação deles. Aqui, eu do nada criei um tipo, criei uma função, então não tenho direito de decidir como esses bichinhos que estou criando comportam. Não posso falar, vou decidir que essa é uma associativa. Não, peraí, você definiu essa, bota agora na mesa para ver se de fato é associativa. Certo? Faz sentido isso? Para todos? Estamos começando a perder essa... Ok. Aqui... Na outra disciplina, estamos trabalhando acima da especificação. Aqui, estamos definindo mesmo esses bichinhos, com essa maneira que eu estou definindo, e precisamos demonstrar as propriedades que eles têm ou não têm. Sim, Jomerson. Se a gente demonstrar que todos os números que estão dentro dos NATs também estão dentro dos itens, a gente pode pegar uma propriedade. Isso nunca vai acontecer, é uma das mentiras que precisamos aprender aqui, das várias... Ok, alguém já viu isso? Não lembro se a gente discutiu isso já ou não, não? Ok, não. Outro bichinho tipo nata, outro bichinho tipo inteiro. O que você pode falar é, olha, peraí, um cara que tem inteiros, talvez ele consiga achar dentro deles uns caras que atendem uma especificação de NATs. Mas ainda a gente não viu nenhuma especificação de NATs. A gente só define umas coisas. Por isso, na verdade, eu estou chamando de NATs, para ninguém comprar briga. Por que você chama de naturais? Não, estou chamando de NATs, ok? Quero ver que propriedades eles têm. E que surpresa, eles vão acabar tendo as propriedades que os naturais têm, certo? Sim, Pedro. Então, como a gente não pega nada disso como axioma, digamos assim, né, um pressuposto, eu teria que demonstrar, por exemplo, o sucessor à esquerda. Sim. Porque N mais... Você gostaria, por exemplo, o sucessor N mais M, isso deveria ser N mais sucessor de M, é um bocado de coisas parecidas. Tá? Todas essas coisas precisam ser demonstradas. E agora vamos tentar demonstrar uma dessas para pegar o jeito, e essa seria a identidade, segundo, a identidade de direita ou esquerda. Vamos pegar a identidade de direita. Sugestões como vou começar minha demonstração. Quero demonstrar que quem vai ser a identidade direita? O 0 é uma identidade direita do maisinho. Vamos lembrar o que significa isso? Alguém? Chutem lá. Ó. Eu não vou escrever o nata aqui nessa disciplina. O para todo significa sempre nata. Na outra significa sempre inteiro. Então, por isso também vou escrever aqui para tudo N. Continua. Muito bem. Concordamos com isso todos? Muito bem. Vamos demonstrar isso. Primeira linha. Rápido. Ok. Qual é o meu alvo? Muito bem, meu alvo é esse.
E agora, segunda linha. A gente já não tem isso. Sim, efetivamente, poderia nem abrir, ou seja, certo? Poderia só falar, peraí, essa coisa eu já tenho. Qual é essa coisa toda? É o mais um. O maisinho ponto 1, certo? Se eu não fizer isso, começar com o x aí, eu ia calcular algo, ia botar o quê? N mais 0. Isso seria igual a N. E qual seria a justificativa aqui? Com N qual? N. E cuidado, é outro NS. É aquela Nzinha que aparece na definição. E outro NS. Qual é esse N aqui? Esse é aqui. Esse que eu sugeri, ok? Acabou a demonstração? Fácil? Muito bem. Pelo incrível que pareça, vamos fazer mais uma. Que vai ser aquela editada à esquerda. Ok? Vamos lá. Então, o que significa que ela é identidade esquerda? Para todo N, 0 mais N igual a N. Como vou começar a minha demonstração? Eu posso fazer o que Enzo queria fazer lá, porque deu muito certo lá. Precisei nem fazer certo, eu falei, esse é o maisinho ponto 1, que qual é... Obrigado. Não pode. Então, a única opção que tem aqui é o quê? Seja N. Ok. E agora? Ok. O que eu vou botar na mesa? Para calcular? Calma aí. Quero saber qual objeto eu vou botar lá. 0 mais N. Ok. Isso é igual a quem? N. Por quê? Como é? Okay. Quem falou N? Alguém falou N? Ok. Foi mal. Sim, por quê? Peraí, vamos ver. Estou falando N. Então, estou falando que é a maisinha 1 com N igual quem e M... não tem M. N igual quem? O próprio N? Ok? Vamos ver qual foi a equação 1 mesmo, que Marcos está alegando que se ele substituir o N por 0, ele vai ganhar isso. Vamos todos apreciar isso. Essa é a primeira equação. Se você botar onde o N, o próprio N que você tem, você vai ganhar qual equação? Essa. Agora, olha a equação que você ganhou. N mais 0 igual a N. Olha a equação que você quer. 0 mais N igual a N. Dá certo? Dá não. Então eu preciso apagar isso. Isso não funciona, certo? 0 mais N igual a quê? O que eu posso fazer agora? Tem uma mão nova lá? Sim, esqueci o nome. Maria, falei. Fazer o quê? Quem me deu a comutatividade? Você está confundindo com a outra disciplina que a gente tem comutatividade. Aqui eu acabei de definir essa função. Se eu quero usar que ela é comutativa, eu vou falar, peraí, eu vou demonstrar que é comutativa. Eu poderia fazer isso, mas não tem isso gratuito. Isso vai, então, e parece um pouco mais complicado demonstrar que comutam sempre assim do que essa coisinha. Parece que essa talvez eu vou conseguir primeiro. Enzo, tem outra ideia? Tenho. A gente pode usar o maisinho ponto 2. O maisinho ponto 2 por qual? A gente usa N como sendo outro N. Peraí, porque eu perdi o maisinho 1 aqui por algum motivo que não entendi. Pronto. Vou apagar. Um segundo. Tá certo? Não, agora tá certo. Ok. Então, você está alegando... Peraí, onde você vai focar? É qual? A gente pode usar o... A gente vai focar na tudo que a gente tem, usar mais N. Ok? E aí a gente vai aplicar... A gente vai usar o mais 1.2. Um segundo. Vamos ver essa ideia. Enzo está falando, vou focar em tudo. Eu vou usar a segunda equação. Para casar a segunda... Precisa casar, certo? Para casar a segunda equação significa que para uma certa escolha de N, uma certa escolha de M, você consegue essa coisa que eu marquei ser igual a essa. Qual o teu N? Meu N vai ser 0. Ouviu? Qual o teu M? Vai ser N. N? Sim. Agora, se você fizer essa substituição, você não vai casar com 0 mais N, você ia casar com qual expressão? Se eu substituir aqui onde o N é o 0, e onde o M o N,
eu criei 0 mais sucessor de n. Sim. Mas aqui eu tenho 0 mais n. Então não casa. Sim. Então vamos lá, outra opção. Para a segunda, outra escolha para o n. O n obviamente vai ser 0, né? E qual o m posso botar aqui para casar com o n lá? Você teria que ser em tese antecessor. Que não tenho. Então você nesse momento pode falar, peraí, eu preciso olhar no n. Certo? Preciso separar em 2 casos. Disjunção, porque a gente sabe que cada NAT ou é 0 ou é sucessor de 0. Qual vai ser o problema se eu tentar fazer isso? Antes então do meu cálculo, eu ia precisar saber qual é a cara do n. Eu poderia falar aqui, separo em casos. O que me permite fazer isso é que o n é NAT, então eu sei que é uma disjunção lá, ou n ou 0 ou sucessor de alguém. Quando eu quero usar essa ideia de sucessor de alguém, chamei meu cara de n, é muito comum usar n' para esse alguém que ele é o sucessor dele. Então aqui tenho 2 casos para fechar. E o que vai acontecer agora? Caso o n era o 0, posso resumir isso assim, ou posso escrever assim, o n acabou sendo o 0. O que eu vou fazer agora? Esse cálculo vai ser bem fácil, né? Porque esse cálculo vai ser só demonstrar o quê? Que o 0 mais 0 vai acabar sendo igual ao 0 e ok, nem vou perguntar. Okay? Isso é o ponto 1, onde o n é o 0, ok? Pronto, perguntei. Ok. Outro caso? Caso que meu nzinho acaba sendo o sucessor de alguém, ou seja, esse caso eu tenho que o n é igual ao sucessor do n', de algum, na verdade, coisa que eu vou chamar de n', ok? Agora para calcular eu ia fazer o quê? Vou botar novamente minha expressão. Qual é a minha expressão na mesa agora? Não é mais n mais 0, porque seria 0 mais S em linha. 0, exatamente, 0 mais igual. Agora estou feliz porque eu posso fazer onde vou focar? Em todo. Eu consigo fazer um passo de cálculo, por isso estou feliz. Mas logo agora vou perceber uma condenação. Onde que eu vou focar agora? Aqui. Mas eu vou falar, então, peraí, preciso fazer o quê? Separar em casos. Mas espero que é meio óbvio. Ok, acho que eu nunca falei isso nessa turma, mas acho que conhecemos assim. Uma demonstração não pode ter uma infinidade de instruções. Tá? Uma demonstração, um pedaço finito que eu escrevo e eu passo para o meu amigo ler e entender o que está acontecendo. E aqui, parece que separando em 2 casos, os primeiros casos que eu separei aqui, esse caso eu consegui fechar, mas para esse caso eu deveria fazer o quê? Fala, peraí, na verdade vou precisar saber sobre o n' também, se ele é o 0 ou é sucessor de algum n'. Cada vez que eu separar esses 2 casos, o caso esquerdo eu ia conseguir. O caso direito eu ia falar, peraí, preciso de 2 casos. O caso esquerdo dele eu ia conseguir. O caso direito dele ia fazer o quê? Peraí, 2 casos. É óbvio que não tenho como demonstrar isso atualmente. Ok? Bem, vamos terminar a aula aqui. E temos um clicker. A ideia então é, com certeza eu deveria saber como demonstrar isso. Ok? E o tipo dos dados que eu introduzi aqui é um tipo indutivo. Isso significa que eu ganho direito de demonstrar coisas por indução. Ok? Definir essa coisa com essa recursão que eu vou definir. E usando a indução, eu vou acabar efetivamente conseguindo escrever uma demonstração finita para conseguir matar uma infinidade de casos que deveria abrir. Ok? Vou terminar a gravação e vou fazer o clicker.